Após a vitória do Inter contra o Sport no estádio Beira-Rio, dois jogadores mandam um recado direto para a direção do Internacional, visando o futuro e uma possível permanência para a próxima temporada no estádio Beira-Rio. Quero falar sobre os destaques do treino desta manhã, novos problemas para a comissão de Ramon Dias, visando o jogo da quarta-feira contra a equipe do Bahia na Arena Fonte Nova. E quero falar também, óbvio, sobre o jogo desta segunda-feira, o duelo entre Santos e Vitória, que nos interessa muito para fins de tabela do Brasileirão. Eu te conto tudo isso depois da vinheta. Tudo bem, gente? Vamos trocar uma ideia então, afinal eu quero atualizar as últimas informações do Internacional, como é bom vencer, né? A gente fica até mais leve, mais aliviado, né? A semana começa diferente, então vamos atualizar, todas as informações do nosso Colorado, que iniciou, obviamente, a semana já se preparando para dois jogos longe de Porto Alegre. Quarta-feira o Inter vai até Salvador, na Bahia, para encarar o Bahia num jogo atrasado do Campeonato Brasileiro, jogo ainda válido, pelo primeiro turno. Então, aquela coisa, o Inter tem um jogo bônus, para tentar abrir mais vantagem, uma vitória seria fundamental, a distância pode ser de 10 pontos para a zona de rebaixamento. Então, o Colorado aí joga nesta quarta e no sábado vai até o Rio de Janeiro, onde encara o Fluminense pela rodada do Brasileirão. Lembrando que do primeiro turno, o Inter perdeu para o Fluminense no Beira-Rio, então seria importante uma vitória para compensar de alguma forma essa derrota no primeiro turno. Vamos atualizar tudo do Colorado em nome da Zapay. Você já sabe, multa parada pode te dar vários problemas, então não deixa virar uma bola de neve, chama a Zapay. No link que está aqui na descrição do vídeo, você consegue baixar o app e também acessar o site. Então, o que tu pode fazer na Zapay? Colocar a placa do teu carro de forma gratuita, sem compromisso, tá? E ali mesmo vai puxar todos os débitos que estão pendentes do teu veículo. E ali tu já tem exatamente o valor da parcela, no cartão de crédito da Zapay, até 10 vezes ou mais, e ainda por cima tem o cupom COLAR20 que te dá 20% de desconto nas taxas do parcelamento. Então quita tuas multas, IPVA, licenciamento, qualquer outro débito pendente na Zapay para facilitar a tua vida. Então é rápido, é seguro, é com a Zapay, que é minha parceira aqui no canal, tá certo? Turma, dois jogadores mandaram recados muito claros na zona mista do estádio Beira-Rio ontem, após a vitória contra o Sport Recife por 2-0. É claro que são jogadores que ainda têm o futuro indefinido no Internacional. O primeiro é Johan Carboneiro, que a gente já falou aqui na última semana. O presidente Alessandro Barcelos, na véspera da derrota em Mirassol, lá em São Paulo, quando concedeu entrevista para a GZH, falou sobre a possibilidade de compra deste atleta. O Carboneiro está emprestado pelo Racing da Argentina até o final da temporada e, segundo o mandatário do clube, já há tudo pré-estipulado em contrato. O valor de parcela, prazo, e muito mais. Então o Inter está muito tranquilo quanto a essa situação envolvendo o Carboneiro. É claro que não é um investimento barato, o Inter terá de arcar com 4 milhões de dólares para comprar esse jogador, que óbvio, vem fazendo a diferença. Ontem de novo foi importante, deu assistência para o gol do Bruno Henrique e, cara, o Inter, ao que tudo indica, deve comprar este atleta. O Inter chegou a tentar barganhar um valor com o Racing, tentando diminuir esta pedida que está estipulada em contrato de 4 bilhões de dólares, que se a gente for trazer para a moeda brasileira, se a gente for converter para o real, dá algo próximo de 20 milhões de reais. Então, o Inter, mesmo que seja caro, vai fazer provavelmente esse investimento para garantir aquele que é um dos principais jogadores do Inter em 2025, até pela valorização que ele deve ter, sendo chamado para a seleção da Colômbia, possivelmente integrando uma lista de Copa do Mundo, da convocatória do Néstor Lourenço, fez gol aí pela seleção colombiana contra o México no último amistoso. Então tudo isso obviamente vai ser levado em consideração. E ele mandou um recado dizendo que quer ficar, está muito feliz aqui no Inter, que se sente confortável jogando nesta função, um pouquinho mais adiantado, e elogiou inclusive o último trabalho do Roger Machado, dizendo que com o próprio Roger já tinha encontrado uma posição ideal para jogar, que é um momento de recuperação dele na carreira, visto que estava em baixa no Racing, não estava recebendo oportunidade do técnico Gustavo Costas, então quer permanecer aqui no estádio Beira-Rio. Isso é um fato que foi pontuado pelo jogador colombiano, então mandando um recado muito claro aí para a diretoria.
Quem mandou um recado claro também, gente, foi o Bruno Henrique, né, volante do Internacional, que também está com o contrato encerrando no final do ano. Vou dizer, tá, o Bruno Henrique, desde que o Ramon Dias chegou aqui no Inter, tem feito ótimas atuações. Excluindo o jogo do Mirassol, onde ele foi muito mal e tem uma falha grotesca no gol do Reinaldo, ele fez um bom jogo contra o Juventude, lá no Jacone. Ele foi importante contra o Corinthians, né, sofrendo aquele pênalti no final do jogo, foi um dos melhores contra o Botafogo e fez um dos gols, né, contra o Sport. Ele foi perguntado ontem na Zona Mista, né, sobre uma possível permanência para o ano que vem. Ele disse o seguinte: deixo nas mãos do meu empresário, gosto muito do Internacional, desde o início, amo a cidade de Porto Alegre, o clube, e se eu for procurado pelo Inter, com certeza vou ficar. Ele disse que ainda não foi procurado, né, para renovar o contrato, que termina no final do ano. Há um grande ponto, né, de discussão sobre o Bruno Henrique, tá? O Bruno Henrique até acho que é um bom jogador, tá? O grande problema para mim do Bruno Henrique, deixa eu pegar aqui os dados, tá? Bruno Henrique, devia ter aberto antes do vídeo, tá? Mas enfim, Bruno Henrique, gente, é um jogador, né, de muita hierarquia, só que a gente tá falando de um jogador de 35 anos já, né? Vai fazer 36 amanhã, então já deixo um parabéns antecipado aqui pro Bruno Henrique. Mas o grande ponto, gente, é que ele tá perdendo cada vez mais intensidade. Ele é um jogador que é muito bom de tu ter no grupo, né? Para ser um jogador de segundo tempo, para manter, né, uma intensidade, ele pisa na área, ele é um jogador que combate. Só que, né, o grande problema do Bruno Henrique nessa temporada se chama Roger Machado, que insistiu na titularidade desse jogador, com o Fernando, Bruno Henrique, o Thiago Maia, aquele sistema de 3 volantes, joga quarta, joga domingo, joga quarta, joga domingo. Óbvio que ele não vai conseguir manter o nível de intensidade pela idade que ele tem. Então, se fosse um jogador pontualmente utilizado, eu concordaria com a renovação, mas eu acho que isso não vai acontecer. Então, é bem improvável, né, que a gente veja o Bruno Henrique, né, permanecendo no Internacional, né, trazendo alguns números do Bruno Henrique nessa temporada: 41 jogos, 3 gols marcados, tá? Foi o que tem o Bruno Henrique, ou é o que tem o Bruno Henrique, né, neste ano de 2025, né? Tô pegando os gols aqui, tá? O gol foi contra o Monson no Campeonato Gaúcho. O gol de ontem, né, contra a equipe do Sport Recife, e também marcou um gol contra o Flamengo, na estreia do Campeonato Brasileiro lá no Maracanã. Tem uma assistência pro Vitinho no gol contra o Bahia, na última rodada da Libertadores da América, e essa tinha sido a última participação do Bruno Henrique gol. Também tem uma assistência contra o Caxias, na semifinal do Campeonato Gaúcho, jogo lá no Centenário, um dos gols do Vitinho também. Então mandaram um recado, né, os dois jogadores aí do Internacional. Quero falar também, gente, sobre o treinamento. Afinal, tivemos treino hoje no CT do Parque Gigante, reapresentação, né, do time do Internacional depois da vitória. Alguns problemas, tá? O Carboneiro tá suspenso, então não joga contra o Bahia na quarta-feira. Alan Patrick ainda está num processo de recuperação de lombalgia, não esteve no gramado, então muito provavelmente não jogará contra o Bahia. Alan Rodrigues treinou normalmente, mas saiu mais cedo da atividade e com isso, né, apontou dor no posterior da coxa direita. Tendência que não jogue. Ele chegou a falar ontem na Zona Mista, né, que jogou sim no sacrifício clássico Grenal, né, na última derrota do Inter por 3-2, mas que foi uma decisão dele. Ele tomou essa decisão e tinha plena responsabilidade do que poderia acontecer. Então, gente, Luiz Otávio está voltando em retreinamento, então pode ser que apareça como uma novidade, mas ainda muitos desfalques do Inter na quarta-feira. Projetando, tá, a manutenção do esquema com 3 zagueiros, nós teríamos Ivan no gol, Mercado, Vitão e Juninho, ou Vitor Gabriel. Vitor Gabriel volta a estar disponível. Na ala direita, o Brian Aguirre. Por dentro, né, o Thiago Maia é dúvida, levou uma pancada no tornozelo, então poderia ser Thiago Maia ou Ronaldo. Bruno Gomes e na esquerda o Bernabei. Aí por dentro o Romero, que está voltando na vaga do Alan Patrick, Borré e Vitinho. Acho que é mais ou menos por aí a nominata do Internacional para o duelo de quarta-feira na Arena Fonte Nova, lá em Salvador, né? Jogo duríssimo aí para o Colorado. Tá bem? Quero falar também, gente, sobre Bahia, né? Sobre Vitória e Santos, que jogam hoje na Vila Belmiro, jogo 9h30 da noite. Tô dando uma olhada nas odds da KTO aqui também, tá, gente? O Santos 1,56, né, pagando. O Vitória tá pagando também aqui, gente, um valor alto do Vitória, tá? Odds 6,25 e o empate pagando 3,90. As odds da KTO.
A gente fica de olho nesse jogo, porque se o Vitória ganhar do Santos, diminui a diferença do Inter para a zona de rebaixamento para 4 pontos. Se o Santos ganhar, 7 pontos. Se empatar, 6 pontos. Lembrando que o Inter ainda tem um jogo a menos, que será feito na quarta-feira contra o Bahia. Provável time do Santos, tá? Do Juan Pablo Vojvoda. Gabriel Brazão, Igor Vinícius, Adonis Frias, Luan Pérez e Escobar, William Arão, Zé Rafael e Barreal, Roleiser, Guilherme e Lautaro Dias. É a provável escalação do Santos. Já o Vitória do técnico Jair Ventura deve ir num 3-4-3, com Lucas Arcanjo, goleiro, Edu Lucas Halter e Zé Marcos, Raul Cáceres e Ramon, os alas, Baralhas, Ronald Lopes e Mateuzinho, Canta La Piedra e Renzo Lopes. É um time muito fraco do Vitória, né? Então uma vitória do Santos hoje aqui daria um alívio gigantesco para o Inter ficar a 7 pontos de vantagem da zona do rebaixamento, que é o principal objetivo que o Inter tem no ano. Estou palpitando na vitória do Santos 2-1. É meu palpite lá na KTO, kto.bet.br. Lembrando, jogue com responsabilidade, casa proibida para menores de 18 anos. Tá certo? Aquele abraço, a gente se vê. Fui!